para que a gente entenda que o mesmo evangelho que nos alcançou precisa alcançar ainda nações. E quando a gente fala especificamente da África, a gente precisa lembrar um pouco da geografia, a gente precisa lembrar do continente africano, tá certo? Quando a gente está falando da África, estamos falando de continente africano. Não é um único país, mas é um continente onde estão englobados 54 países, tá certo? Eu tenho um material muito vasto aqui que eu preparei, eu não vou poder usar hoje, mas se você quiser depois a gente compartilha para você, não tem problema nenhum. Mas nós temos aqui muitos dados sobre a África. E apesar desse momento ser um momento de alegria, a gente está falando de uma alegria chamada África, não é isso? A gente está trazendo esse momento da expansão do reino, da palavra da fé, nesse continente também. Mas nós precisamos também trazer uma consciência do que falta ser feito e a grande obra que existe na África. Esse culto eu acho muito interessante. Um culto dessa maneira a gente precisa fazer periodicamente. E a gente faz aqui na igreja, culto de missões, né? Para a gente tirar um pouco. Vocês estão aqui? Meu Deus do céu! Eu vi vocês em Portugal. Espera aí, vocês? Não, era clone. Eu falei para os irmãos que eu sou um clone. O original ficou lá na Espanha, né? Então, se der alguma bugada aqui, vocês não reparem não, que é o clone, tá bom? Bem-vindo, Rafael Janice. Eita, glória. Fiquei queimadinho, né? Glória a Deus. Irmãos portugueses. Ó Joaquim, ó Manuel. A gente vai se encontrar um dia lá no céu. Amém? Amém, amém. Que lindos, nossos irmãos portugueses aqui. E esse culto de missões sempre nos faz lembrar, para a gente tirar um foco de nós mesmos. É um culto, o culto não é para você, a gente sempre fica pensando o que Deus pode fazer por mim, Ele já fez tudo por você. Ele já te alcançou. A pergunta que não quer calar é o que você pode fazer pelas nações? O que você pode fazer pela África? O que você pode fazer pelos povos não alcançados? Eu quero aproveitar um tempo que a Laís falou assim, que eu tenho só 30 minutos, e está certo, hoje a programação ela é mais enxuta, então eu preciso ser rápido aqui. A África, o continente africano, tem 54 países, como eu falei para você. África do Sul, Angola, Argélia, Benin, Botsuana, e assim vai, eu poderia ler todos aqui, depois você me procura. O Egito, não é? Existe alguns países do lado norte da África que são mais prósperos, o lado sul eles são mais pobres. Mas o centro todo da África e os desertos são de regiões muito pobres, muito carentes. Não é nada glamouroso, é algo muito triste, é algo, se você começar a estudar um pouquinho a fundo, se você parar a fazer uma pesquisa, ainda que seja não muito profunda, você vai chorar. Mas que esse choro se transforme num clamor que a gente tenha pela África e entender que a gente pode orar para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Porque certa vez, conversando com os discípulos, Jesus disse assim, para que nós devemos orar para que Deus mande mais trabalhadores, porque os campos continuam brancos para a ceifa. Ali existem alguns contextos, mas um contexto também é de evangelização. O contexto ali é de salvação. Muitas pessoas precisam ser salvas naquele lugar. Amém, queridos? Atos capítulo 13, verso 47, é um texto que eu quero ler com os irmãos. Atos capítulo 13, verso 47, diz assim, porque o Senhor assim não-lo mandou, ou não-lo determinou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Eu vou ler no texto que está no telão, porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eu acredito que você está percebendo, Deus te constituiu para que você manifeste salvação até os confins da terra. Deus te constituiu para que você exerça salvação até os confins da terra. Como, pastor? Se eu não tenho um chamado, como se eu não fui para as nações? Você precisa entender que Ele pode te usar de várias formas. A minha intenção era colocar todos os nomes dos países, essa semana eu vou fazer, para que a gente continue no clima do Dia Verbo da Vida de Missões. Eu vou colocar no grupo da igreja todos os países, para que você escolha um país, um único deles.
faça uma breve pesquisa e comece a orar por esse país. O que você acha? Que tal? O que você acha? Você orar por um país dos 54? Nós temos mais de 50 pessoas aqui. Cada um poderia falar, estou orando por tal país. E nós precisamos nos mover. Então, se Deus te constituiu para que você seja luz para as nações, você pode se mover, você pode doar, você pode fazer uma pesquisa, inclusive no site, como a Laís disse aqui, no site inclusive do ministério, mostrando os irmãos que estão, os irmãos missionários que estão trabalhando lá na África. Eu queria só fazer uma menção aqui de um dos países da África também, que é o Níger, onde a nossa missionária Jéssica, não é? E o Isuf, que fez aniversário, estão lá. É um dos países da África. Níger é um país bem complicado para a questão da expansão do Evangelho. Então você poderia colocar ele nas suas orações, ou outros tantos mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Existem alguns países que são chamados países insulares da África, ou eles estão, por assim dizer, ao sul do deserto de Saara, tá certo? Mas eles não possuem, eles são formados, na verdade, por uma ilha ou mais. Você vai ver, se você olhar no mapa mundi, todo o continente africano, você vai ver algumas ilhas, que elas estão lá. Existem 6 ilhas em especial. Eu acho que você já ouviu falar nas ilhas de Cabo Verde, a ilha de Comores, a ilha de Madagascar, a República de Maurício, as ilhas de São Tomé e Príncipe e as ilhas de Seychelles. Existem muitos lugares que precisam ser alcançados. Você está comigo ainda? Se você, como nós vimos no vídeo aqui, se você incluir os países que estão dentro da janela 1040, a janela 1040, para quem estudou geografia, latitude e longitude, tá bom? Latitude, longitude. É um retângulo que se coloca no centro do globo, justamente identificando os países de maior dificuldade ao acesso do Evangelho. Muitos países africanos estão dentro dessa janela 1040. Eu tenho um material aqui, eu não vou passar hoje para vocês, mas conta um pouquinho da história do cristianismo, a chegada do cristianismo na África. O cristianismo ele começou a ser evangelizado, o cristianismo chegou, nós vamos ter referências na Bíblia sobre o Egito, por exemplo. O Egito está na África, não é? A Bíblia fala do Egito. Moisés recebeu as tábuas, não é? No Monte Sinai, no Egito. Então você vai ver que existe uma história toda de um cristianismo que chegou. Porém, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, a gente está aqui no YouTube, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas uma das maiores oposições ao cristianismo é o islamismo, que tem crescido naquele lugar. E o islamismo não considera o Senhor Jesus. A gente cantou aqui que Jesus é a melhor coisa que a gente pode. Não existe nada melhor que Jesus, não é? Não existe Maomé, não existe Buda, não existe nenhum outro líder religioso que seja melhor do que Jesus. Os cristãos sabem disso. Agora muitos estão ainda sendo enganados por isso. Então é um motivo de você orar, é um motivo de você sempre lembrar desses países, e que Deus coloque uma paixão no seu coração pelas almas que estão sendo perdidas. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar, alguém precisa levar esse evangelho, amém? Então comece a se envolver, comece a colocar um país no seu coração, comece a falar assim: Senhor, manda trabalhadores, manda ceifeiros, traz recursos, me mova, que eu use as minhas redes sociais para colocar num dialeto africano, quem sabe alcance algumas pessoas. A gente precisa se mover, fazer algumas coisas, porque esse é o coração de Deus, amém, gente, amém? Se você pensar também em alguns países que falam a língua portuguesa, existem 6 países que falam a língua portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então você não teria dificuldade para falar, para mandar uma mensagem para esse povo, se você quisesse, amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar algumas verdades aqui para a gente, alguns motivos pelos quais você deve se
inspirar a evangelizar na África. Hoje nós temos como dados extraoficiais 1,5 bilhão de pessoas no continente africano. Existem algumas controvérsias se você fizer algumas pesquisas devido a alguns censos. Alguns censos são oficiais de 2019, outros de 2023. Mas uma média para você imaginar no continente africano, 1,5 bilhão habitantes. São 54 países, 42 dialetos. 42 dialetos. É um continente que foi assolado por guerras, pobreza, doenças. 70% das pessoas contaminadas por AIDS no mundo todo são africanas. 70% das pessoas que têm um HIV são africanas. 90% das vítimas de malária no mundo todo são africanas. No continente africano há 320 milhões de muçulmanos, ou seja, 40% da população. Alguns dados dizem que em alguns anos eles vão passar o cristianismo, porque o cristianismo nominal não são só os protestantes, mas o catolicismo também. Então, alguns dados dizem que eles já estão quase que equiparando. Em alguns poucos anos eles devem passar. Só que a nossa alegria, a nossa força pode reverter isso, amém? Você pode se levantar e pode falar assim, em nome de Jesus, o Evangelho vai ser expandido naquele lugar. Aquele é um campo de salvação, pessoas vão ser salvas, amém, queridos? Amém? 360 milhões de pessoas, ou seja, 45% da população, seguem as chamadas religiões afro, repletas de sacrifícios a demônios e enganos malignos. Hoje nós estamos num tempo tão complicado porque o politicamente correto nos faz não falar sobre isso, não falar de uma forma negativa sobre essas religiões. Nós respeitamos toda a manifestação religiosa porque é uma questão até da Constituição brasileira. O Brasil é uma terra onde há liberdade de culto, mas nós podemos falar daquilo que nós cremos, amém? E eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é que leva as pessoas para o céu. E essa é a mensagem que a gente tem que sempre levar. É a mensagem que os apóstolos levaram, os pais da fé levaram. Muitos perderam a vida por acreditarem nisso. Então eu não quero ser tão politicamente correto ao ponto de adulterar a minha mensagem. A minha mensagem vai ficar correta e segundo o que diz a palavra. Amém, irmãos? 34% das 50 nações menos desenvolvidas do mundo, 34 das 50 nações menos desenvolvidas do mundo estão na África. Continua. A pobreza na África se deve a muitos fatores: corrupção, dívida nacional, comércio internacional desigual e a má gestão de recursos humanos. Quando nós conversamos um pouquinho de geopolítica, e se a gente entrar um pouquinho mais a fundo, a gente vai perceber que nunca houve interesse das Nações Unidas de se consertar a situação na África. Aquilo é um palanque para políticos, é um palanque para pessoas desenrolarem os seus mais escusos, não é, projetos. Então é interessante pobreza para alguns. Se o mundo fosse convertido, se o mundo fosse temente a Deus, muitas situações já teriam sido resolvidas. Amém? Amém? O pastor é meio doido, e às vezes eu falava isso para você aqui. Você lembra aquela história que sempre se falou que o mundo está acabando a água no mundo? Lembra aquela história que muitos de vocês acreditaram? Água no mundo não é impossível. A questão científica e física é impossível acabar a água no mundo. O recurso não acaba. Pode ser poluído. Eles podem comercializar, podem ganhar dinheiro com água. Mas toda a água do recurso do planeta, que o planeta precisa, está dentro do planeta. Nunca vai faltar água. Você lembra sobre as geleiras? Que falavam que as geleiras estavam derretendo, iam invadir as terras. Você lembra sobre o pum da vaca? Lembra do pum da vaca?
Ouviu falar sobre isso? Que o churrasco que você faz em casa, ele causa um buraco na estratosfera. E essas bobeiras que tentaram nos enganar e continuam falando nas escolas, continuam enganando nossas crianças. Se houvesse uma vontade política, se houvesse corações bons, teríamos já resolvido o problema da África. Pelo menos uma situação de decência, de moradia, de considerar o ser humano que é um semelhante igual a nós. Agora nós estamos vendo uma situação que nunca mudou. Você já reparou? Você já reparou que tem situações que nunca mudaram? Você percebe? As pessoas vêm, os políticos vêm, eles prometem algo, mas nunca se muda, porque não se tem interesse. Não se tem interesse. A África é a mesma coisa. Então, aquilo é um palanque para muitas pessoas. Agora, nós não podemos ficar alheios e nem reféns dessa situação. É por isso que o cristão, ele se move na contracultura. Ele se move contra a onda, contra a maré. Você está entendendo? Eles estão fazendo o bem, ou estão fazendo o mal, mas nós estamos fazendo o bem. Amém? Eles estão querendo deixar o povo morrer de fome, mas a gente vai e supre. Amém? Eles estão querendo que o povo morra de doença, mas nós estamos ministrando cura para a vida deles. O cristão é diferente. O cristão é diferente. Apesar do mundo, apesar dessa situação, a gente continua trabalhando de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Vamos lá, está acabando o meu tempo. 64% das pessoas vivendo com AIDS no mundo estão na África subsaariana. Quando eu falo de subsaariana, é ao sul do deserto de Saara, um maior deserto que existe lá na África. Das 2,5, dos 2,5 milhões de pessoas, ou melhor dizendo, de crianças soropositivas, 2,5 milhões de crianças soropositivas do planeta, 90% moram na África, e existem, repare, 12 milhões de órfãos por causa da AIDS, morando na África. Você acha que você pode adotar uma criança? Você pode adotar? Será que a gente pode fazer algo? 22 milhões de pessoas na África vivem com AIDS, o que soma 5% total da população. Com os coquetéis anti-HIV altamente disponíveis em alguns países da África, a taxa de morte pela AIDS diminuiu substancialmente, mas ainda é alta. Pessoas morrem de AIDS. Como eu disse, a malária mata mais do que a AIDS. A malária mata mais do que a AIDS. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem de malária todos os anos no mundo, sendo que 90% estão na África. Você já imaginou, você consegue conceber 1 milhão de pessoas morrendo? Você consegue imaginar isso? 1 milhão de pessoas morrendo? E eu fico pensando, eu tentei já argumentar com Deus algumas vezes, Laís, eu ficava falando assim, Deus, mas esse negócio de administrar pessoas é difícil, não é? Porque a gente administra 100 e poucas pessoas, já fica doido, né? Imagina Deus administrando milhões e bilhões de pessoas. Imagine só comigo. Como é esse negócio de pessoas morrerem? Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no favor de Deus que as alcança, mas nós não podemos nos livrar da missão que foi colocada a cada um de nós, que é pregar o Evangelho. Você não pode deixar de falar. Como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia fala de um sangue que não pode ser encontrado nas nossas mãos. Um sangue de culpa. Nós não podemos ser culpados pela perdição de pessoas. Eu sei que você não pode fazer mais do que você consegue fazer, mas o poder de Deus em você faz com que você consiga fazer muito além do que você pensa que seja o seu limite. Então nós podemos nos mover para que salvação chegue naquele lugar. Amém, irmãos? Quando a gente fala de fome e de água potável, quem tomou água hoje aqui? Quem tomou água hoje aqui? Olha só. Nós somos tão chiques. Eu tenho aqui, irmãos, eu brinco aqui, é água com gás.
É a coisa mais chique que existe. É uma delícia. E não faz mal, que eu já pesquisei. Água com gás, água potável. Não se tem água potável lá, você imagina isso? A fome é a forma mais extrema da pobreza. E a questão de uma água potável, de uma água limpa, de uma água fresca, é tão raro naquele lugar, que se você entendesse isso, você daria glória a Deus a cada gole que você toma da sua água. Subnutrição é um motivo de mais de 50% de mortes nas crianças na África. Você ouviu muitas vezes a Jéssica falando aqui sobre aquelas crianças. Você lembra do projeto? O projeto tentando salvar pessoas, crianças subnutridas, até colocando soro na veia para tentar salvar, porque existe uma subnutrição. Você imagina as crianças morrendo subnutridas, fome? Quem está com fome aqui? É ruim passar fome, é horrível passar fome. Agora é uma realidade naquele continente. A maioria daquele povo passa fome. 200 milhões de africanos. Eu estou falando de dados oficiais. Irmãos, 200 milhões de africanos estão constantemente subnutridos. 200 milhões de pessoas constantemente subnutridas. Eu fico até com vergonha, porque quando eu estou com fome eu fico nervoso. Eu sei que não é com você, é só eu. Enfim, pai. Mas eu fico nervoso, porque chegou a minha hora de comer, tem que comer. 200 milhões de pessoas estão subnutridas. A maior mortalidade na África vem de doenças ligadas à água, que poderiam ser evitadas. Quem está entendendo? Mais de 50% dos africanos sofrem por contas de doenças relacionadas à água. A água potável é algo tão raro na maioria das nações africanas, especialmente nas áreas urbanas, que não se tem um controle de doenças. Não se consegue fazer uma estimativa de doenças que estão diminuindo. Sabe quando uma nação começa a prosperar? Você fala assim, os números de mortes estão diminuindo, não é isso que você faz? Quando uma nação começa a melhorar, eles falam o número de homicídios, mortes, não é isso? A saúde de uma forma já está melhor, não se consegue controlar, porque não se tem um controle da água. Vamos falar um pouquinho das mulheres e das crianças que vivem na África, não é? Na África, estima-se que mais de 10 milhões de crianças vivem sem um lar, não tem um lar. 4 em cada 10 crianças em idade escolar infantil não frequenta a escola. Não frequenta. 1 em cada 6 crianças morre antes de completar 5 anos. O abuso, não é? O abuso contra mulheres é algo cruel. É um tabu se falar sobre isso, porque algumas agências negam esses dados, mas o abuso contra mulheres é cruel, ao ponto de eles, em alguns lugares, ser praticada a mutilação genital. Vou parar aqui só para você entender. A mutilação genital em mulheres. Se você quiser saber mais detalhes, depois eu te falo. Era um tabu, não se podia falar, porque eles negavam que isso não acontecia. Acontece sim. Dados de agências missionárias, de pessoas que conhecem, dados oficiais são hoje. Mais de 2 milhões de meninas são mutiladas genitalmente por ano. Só para você ter uma ideia. Em alguns países, isso acontece com 98% das mulheres. É sério, não é sério? Sabe quando a gente volta um pouco para a gente vê
Deus colocou uma palavra no meu coração esses dias sobre o quanto nós somos afortunados. Quanto nós somos afortunados. Por todas as dificuldades que o nosso país ainda sofre, quantas coisas boas que a gente tem e nem imagina que a gente passaria, não é? Mas tem países que estão passando por isso. Vamos um pouquinho mais, para deixar você um pouco mais triste. Você errou em me chamar, Laís? Você queria que eu fizesse uma dança africana aqui? Você queria, né, que eu estivesse dançando, né, fazendo uma coisa assim, né? Você se alegrar, né? Não é hoje, tá bom? Mas nós vamos nos alegrar, sabe por quê? Porque o poder do Evangelho não fica refém de nenhuma situação, amém? E a igreja, ela é forte e pujante, porque a gente crê numa palavra, amém? Apesar de todas essas situações, Deus há de salvar muita gente naquele continente, amém? Irmãos, na África, escreva aí, anote aí, só para você ter uma ideia. Temos problemas no nosso país? Temos, mas veja só, no continente africano já houve mais de 80 golpes militares e 180 tentativas sem sucesso. É complicado, né? São países que vivem com grandes problemas sociais. Em muitos países africanos, né, as posições de liderança, elas foram exploradas visando um ganho pessoal. Eu poderia falar o nome de alguns líderes aqui que você lembraria. Eu só vou tomar um cuidadinho, porque a gente está aqui no YouTube, tá bom? Alguns líderes que só estão como presidentes dos seus países, mas simplesmente para ganho pessoal. Porque as suas famílias são riquíssimas. Ouro, bens, joias, mas o povo é miserável. Depois você conversa comigo se você quiser. Violência e guerra. Na África, as guerras desde 1980 resultaram em mais de 9 milhões de refugiados e desabrigaram pessoas em 28 nações africanas. É sério, né? Cada conflito resultou em um grande número de mortes de inocentes, como não poderia deixar de ser. Milhares de pessoas morreram por causa da guerra civil, da famosa, não sei se você já leu, a famosa Guerra Civil da República Democrática do Congo, na última década. E a maioria das pessoas que morreram foram civis, não militares. Vamos falar um pouquinho do nosso foco agora, que eu preciso terminar. Vamos falar um pouco dos povos não alcançados. 27% dos 4.000 povos menos alcançados no mundo estão na África, tá bom? Por isso que o continente africano tem que tomar a sua atenção. É o que nós estamos fazendo hoje à noite. Você precisa voltar os seus olhos para a África, amém? Vou falar de novo para você entender. 27% dos 4.000 povos menos alcançados no mundo estão na África. Só no Sudão, um país do continente africano, há 73 tribos não alcançadas e ainda não adotadas por igrejas ou agências missionárias. Mais de 800 línguas africanas têm necessidade de tradução da Bíblia. Vamos falar um pouquinho da religião para a gente começar a terminar. Quando eu falo que está começando a terminar, é mais 5 minutinhos, né? No século XX, o número de cristãos africanos aumentou de 10 para 360 milhões. Mas, apesar do crescimento do cristianismo, a gente vai ver ainda que o islamismo tem crescido na mesma pegada, tá certo? Isso tem sido uma realidade em toda a Europa, tá certo? Acredita-se que na Europa também, em pouco tempo, haverá maior número de muçulmanos do que cristãos. Se você não concorda, bate o dedinho aí e fala, está amarrado em nome de Jesus. Ele fala assim, não vai ser essa realidade. Dá um grito aí de vitória, fala que o cristianismo que vai ganhar todas as coisas. O cristianismo é que vai varrer. Você crê nisso? Está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Amém, irmãos? Na África Ocidental, cerca de 16 milhões de pessoas praticam o voodoo. Quem já ouviu falar no voodoo? Faz aquele bonequinho para espetar, não é? Depois eu te falo.
Não que eu tenha prática dessas coisas, mas eu já fui espetado. Não, brincadeira. Em muitas nações africanas, grande parte da população tem algum envolvimento com práticas de bruxaria e feitiçaria. Bruxaria e feitiçaria também é muito forte. Os sistemas de crenças tradicionais, né? Usa muito essa questão da bruxaria, tá certo? Que é muito abundante em todo o continente africano, você vai encontrar em todos os países, tá certo? E isso continua, note esse detalhe, isso continua muitas vezes até depois de eles se converterem ao cristianismo. Porque eles acreditam que aquilo é um poder de Deus sendo manifesto. Por isso que a palavra da fé precisa chegar lá, por isso que a gente viu esse vídeo importante, por isso que o Rema precisa chegar para ensinar a palavra, amém? Você entende tudo que envolve? Porque quando nós falamos da expansão do Evangelho, não é só pregar a Cristo, mas é pregar a Cristo e discipular aqueles que se convertem, amém, queridos? Glória a Deus. O envolvimento com a bruxaria, ele é tão diversificado, desde o uso de poderes espirituais. Se você quiser, depois eu te indico algo para você ver. Alguns vídeos são sérios e pesados, com aparentes, né, visões do poder do diabo mesmo, fazendo coisas incríveis, tá certo? E eles usam também o poder, não é, espiritual do mal para prever futuro e para curar pessoas. Chega de falar sobre a África, acabou meu tempo. Eu queria trazer esses dados para que você, no seu coração, eu colocasse um pequeno incômodo, como Deus colocou no meu. Como eu prometi a você, nós vamos colocar essa semana os países africanos, do continente africano. E se você sentir no seu coração, não vou lhe obrigar, mas se você sentir no seu coração, falar assim, eu vou pesquisar sobre esse país, eu vou orar sobre esse país, eu vou ver quantos cristãos existem lá, eu vou ver como é que está a expansão do Evangelho lá, e vou me envolver para que Deus possa salvar pessoas lá. Eu pergunto a você, você crê que Deus quer salvar pessoas no continente africano? Quem crê que Deus quer salvar muitas pessoas lá? Eu creio que Deus quer salvar muitas pessoas lá. Deus quer que a gente se envolva de uma forma a gente chorar pelas almas. Amém? Deus quer que a gente se envolva ao ponto de a gente ter uma paixão, ao ponto de a gente sentir a dor do perdido, ao ponto de a gente entender que a gente não pode se acomodar porque a gente tem a salvação, porque a gente tem a palavra que nos prosperou. Nós estamos vivendo um tempo tão bom, alguns têm falado sobre viver num tempo tão bom de saúde, de prosperidade, mas esse bem não pode ficar tão somente com a gente. Precisamos levar essa palavra para que outras pessoas conheçam e sejam beneficiadas por esse Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, acabou meu tempo, então vou respeitar isso. Eu queria que você só levantasse sua mão um pouquinho. E ainda que você não conheça os países, eu queria que você orasse um pouquinho só, nem pode ser baixinho, pode ser alto. Eu queria que você se colocasse diante de Deus como um missionário, dizendo assim, Senhor, ainda que eu não vá fisicamente, eu quero que o Senhor me use. Quem quer que o Senhor te use? Então você vai orar, que o Senhor me usa para salvar pessoas lá, que eu faça algo, que eu mande meu dinheiro, que eu mande minhas orações, que eu me envolva, que eu me comprometa ao ponto de pessoas serem salvas lá. Talvez você não conheça as pessoas que serão salvas, porém, aquilo que Deus inspirar o seu coração a fazer, vai redundar em salvação de pessoas. Ore mais um pouquinho aí, meu querido, em nome de Jesus. Coloque o continente africano nas suas orações. Pai, nós acreditamos nessa noite de propósito, uma noite tão poderosa, uma noite de propósito. Nós cremos que estamos lembrando do continente africano. Não é à toa, não é para preencher o nosso tempo, mas nós queremos clamar por vidas, queremos clamar por salvação. Nós cremos que o Senhor tem um povo tão grande para ser alcançado naquele lugar. E a tua palavra diz assim, como eles crerão? Como eles poderão fazer uma decisão se eles não conhecem o Evangelho?
Nós queremos, como igreja, cumprir a nossa missão em ir, em orar, em interceder, em sustentar nossos missionários, em ter um compromisso com uma nação africana, ter um compromisso de salvação, ter um compromisso para que o teu evangelho, que a tua palavra chegue e possa constranger corações, possa converter corações. No nome de Jesus, nós cremos em salvação, não só na nossa região, mas cremos em salvação na África. No nome de Jesus, salva pessoas, salva, Senhor, nos usa, que nós aprendamos a usar nossas redes sociais, as redes sociais para mandar mensagens para o povo africano, para ver quem vai visitar a África, para quem vai visitar o continente, para que a gente leve uma mensagem, para que a gente se envolva, para que a gente se comprometa com o nosso sangue, com a nossa vida. Cremos num grande momento de salvação, cremos num avivamento de salvação, cremos em colheita de almas, e como diz a tua palavra, Jesus disse: olhai e vede, os campos continuam brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a ceifa. Nós rogamos como igreja que o Senhor mande mais trabalhadores para a ceifa, para que haja salvação naquele lugar, para que haja cura, para que